catequista foi minha mãe, Caraca, que bacana. sabe? Dentro de casa. Ela tinha lá os livros, ela ensinava a rezar, ensinava as orações. Quando foi para fazer a primeira Eucaristia, eu procurei o padre, disse: Eu quero fazer a minha primeira comunhão. Eu digo assim: Mas se você não está na catequese, eu disse, mas eu sei as orações. Eu sabia mais do que aqueles que estavam nesse período, né, de aprendizado na catequese. E o senhor lembra, tipo. O senhor falou comigo? Não. O senhor tem memória de, tipo. É porque quando falou que ela foi a primeira catequista que falou dos livros, eu fiquei curioso pra saber. O senhor tem memória de, tipo, quais eram os livros? Era aquele livrinho vermelhinho que tem as orações e tal. Eu tenho. Qual era? O que ela usava pra formar vocês naquela época ali? Não, veja, é impressionante. E a memória do povo do interior não é de grávida. É verdade. Meu avô, ele não sabia ler nem escrever, mas sabia as orações, cânticos e rezava. Entendeu? Por isso, e na igreja, e lá onde eu sirvo, eu não gosto muito dessa questão de folhetos, essas coisas. Porque a pessoa tem, e está muito atenta. E o apóstolo Paulo até diz: a fé vem pelo ouvir. Se você escuta bem, você vai assimilando. Se você está disperso, você não vai absorver aquilo que está acontecendo. Disperso, seja na atenção do ouvir, como também no visual. Por isso que a igreja trabalha muito essa questão do visual, dos símbolos, né? E tem toda uma mensagem em cima do símbolo, mas passa despercebido. Como, por exemplo, uma semana assim, eu estava pregando e eu fui dizendo: vocês sabem por que tem essa lâmpada aqui do Santíssimo? A lâmpada vermelha? Quem sabe, levante a mão. Ou seja, é umas coisas muito... às vezes a gente vai acostumando. Aquilo que o Padre Antônio Cruz diz, né? Ele sempre reza as palavras da consagração olhando. Ele disse: não quer decorar. Ele disse: não quer acostumar com o sagrado. Acostumar com o sagrado, a gente fica assim, passa despercebido, sabe? Ela canção: entre nós está e nós não percebemos. Coisa assim muito simples dentro da igreja que às vezes as pessoas não notam. E ali tem uma mensagem muito profunda. Exato. Eu perguntei porque lá na minha catequese, eu lembro da primeira vez que minha mãe falou sobre Deus pra mim. Quer dizer, eu não sei se foi a primeira vez que minha mãe falou sobre Deus. É a primeira memória que eu tenho da minha mãe falando sobre Deus Foi pra mim. registrado. Isso, que foi quando eu briguei uma vez no colégio, tipo, tinham brigado com a coleguinha lá. Era um colégio pequeno de bairro, tipo, tinham 11 pessoas na turma, assim. E aí, uma novata, a turma brigou com a novata porque ela era novata, era basicamente isso. Só que a novata era muito gente boa, e eu tava tipo, poxa vida. Aí eu fui falar com a mãe, né? Pô, mãe, obrigado, tá, tô triste por causa disso. Ela: olha, pega esse livro aqui, aí me entregou a Bíblia, né? Pega esse livro aqui, aí você abre, e na passagem que tiver, Deus vai falar contigo. Eu não me lembro da passagem, eu queria muito me lembrar. Memória de Memória de memória de grávida, memória de grávida. E aí, nessa passagem, tava lá, beleza? Mas o discernimento foi de: fique do lado dela, da menina que foi excluída, né? E aí, quando eu, tipo, vou lá, vou sentar do lado dela na hora do recreio. Quando isso aconteceu, por alguma razão as pessoas gostavam de mim na turma, aí deram uma chance pra ela e, tipo, pacificou. Do outro lado, a minha avó foi quem como é que eu posso dizer? Me acostumou com isso. E minha avó não sabia ler também, aí por isso que eu lembrei também. O testemunho vale muito. Exato. Né? E aí o que ela fazia? Ela pegava, me chamava, porque ela gostava de rezar todos os dias e ler a liturgia todos os dias. Sim. Aí ela pegava: Matheus, vem cá, eu e minha prima, a Érica. Aí, lê aqui, qual é a passagem que tá aí? Volta, tal, tal, tal. Beleza, abre aí. Aí pegava, eu aprendi a procurar por causa dela, lia, aí ela ficava ouvindo. E aí isso com a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, tudo enquanto. Novenas também, era sempre assim. E aí eu lembrei desse negócio. E a gente aprende muito no interior com os nossos pais, as pessoas mais velhas, né? A gente costuma dizer. Mas assim, a minha infância foi tranquila, né? Normal para aquele tempo, né? E não muito distante também, né? Mas assim, a gente aprendeu. É o senhor quem está dizendo. A gente aprendeu, por exemplo, a ter carrinho de sardinhas com a rodinha de tampa de refrigerante. Caraca, uma isso aí é tampinha inovador pra de mim. chinelo. E era uma coisa assim, minha mãe sempre dizia, né? Nunca tenha vergonha de ser pobre. E eu sempre assimilei. Como em casa só tem mulheres,
as mulheres, elas consomem mais, exigem mais, até mesmo na questão das vestimentas, né? Uhum. E eu nunca fiquei assim, tive complexo de inferioridade, porque a maioria das coisas era Entendi para as que elas tinham uma mulheres. preferência. Eu entendi, eu acostumava assim, eu acho que por isso eu usar batina para mim não é tão assim difícil, né? Porque é a mesma coisa, batina não muda, não é Uhum. moda, né? Assim, as mulheres acompanham a moda, né? Exato. Os homens é mais assim, relaxar nesse Tudo orelha sentido. seca. Justo. Mas assim, tive amigos na infância e hoje me recordo assim das brincadeiras, a questão da escola, mas eu sempre. É tão tal, por exemplo, minha geração, meus 7 anos, eu brincava aqui de um lado, tinha um vizinho do outro lado também, a gente brincava, e eu e ele somos padres. Caraca! E no meio, assim, era um salão de macumba. Bendito seja Deus, Sabe? que pegou logo De um Deus lado, é de um Deus lado, é- eu, de outro Vou pegar logo esse Raimundo. redor bem aqui, porque senão a gente vai Eu separar e ele logo. nos tornamos padres. Impressionante. Mas você chegava, tipo, a conversar sobre o sacerdócio, alguma Não, coisa assim, ou veja, eu foi... fiquei sabendo depois de ordenado. Eles, eu saía de Regeneração, é a cidade do Piauí, uns 7 anos. E aí depois a gente brincando e tudo mais. Depois fiquei sabendo, por um outro padre da cidade, em Regeneração são mais de 10 padres, filhos da cidade, e ele se tinha tornado padre. Caraca, Não tô deve ser uma contado. notícia muito boa, né? Entendeu? Ou seja, a gente brincava, essas coisas assim. Mas eu nunca brinquei assim de padre com ele, né? Sim. Mas uma coisa muito importante, e a minha mãe, meu pai é mais difícil, né? Ele todo domingo me levava para a missa. E o que me chama muita atenção na minha infância é o sino da igreja. Principalmente quando a gente estava atrasado, né? Quando batia assim. Já sabia, É, 7 sempre- horas. Sempre eu tenho na minha mente o sino da igreja. E o sino exatamente tem essa função. É o chamado de Deus, né? Os fiéis convocando as ovelhas, né? É o pastor e chama as Caraca. ovelhas. Isso me chama muito.